Olá pessoal, meu nome é Fábio, então vamos dar continuidade aí nas nossas videoaulas. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o alias e agora nós vamos falar aí um pouco sobre o case, ok? Como que eu utilizo o case aí nos meus selects. Então para começar, vamos colocar aí o nosso banco em uso, ok? Lembrando que esse banco está disponível aí no link da descrição. Se você quiser acompanhar as videoaulas, você pode estar baixando aí os arquivos e instalar aí no seu SQL Server. Então, galera, para que eu posso utilizar o case? Eu utilizo o case quando eu quero, em tempo de execução na minha query, ao invés de exibir um resultado nativo da minha tabela, que eu possa manipular esse resultado e informar, exibir para o meu usuário um outro valor para a minha coluna, ok? Então isso é utilizado muito quando eu vou criar relatórios, quando eu vou disponibilizar uma consulta para um usuário que tem ali algum campo que, se eu informar aquele dado do campo para ele, ele não vai entender. Então eu tenho que fazer o que? Uma conversão daquele campo. Então a sintaxe é bem tranquila, é muito fácil você entender a questão do case. Então, para ilustrar melhor aqui o exemplo, eu vou trazer um select bem simples, na qual eu trago aqui 4 colunas da tabela produtos. Então estou trazendo aqui o ID do produto, o nome do produto e o preço unitário. E por último eu trago uma coluna que chama descontinuada, ok? Se meu produto ele está ativo ou ele está descontinuado. Notem que, se eu deixo o mouse em cima da minha coluna, ele informa o tipo daquela coluna e está informando ali que o tipo é bit. O tipo bit ele é um operador lógico em SQL Server, ou seja, ele só pode ter aí duas representações, ou falso ou verdadeiro, ou 0 ou 1. Então, quando eu rodo esse select aqui, eu tenho aqui os meus dados exibidos. Nota que na quarta coluna eu tenho aqui os valores 0, 0, 0, 1, ok? O que significa isso? Significa que o produto 1 ele está ativo, que o produto 5 ele não está mais ativo, ele está descontinuado. Se eu informo esses dados para o meu usuário desta maneira, ele pode me questionar: mas Fábio, o que é o 0? O que significa o 1? Então, ao invés de eu mostrar esse resultado de 0 e 1, eu posso realmente mostrar para ele, em vez de 0, ativo, em vez de 1, inativo ou descontinuado. Eu posso mandar essa informação no meu select em tempo de execução. Através de quem? Através do case. Então vamos ver aqui um exemplo de case bem simples. Então aqui eu tenho o mesmo select acima, os mesmos campos. Notem que na quarta coluna, a coluna descontinuada, agora eu tenho o que? O uso do case. Então eu tenho o início do case e o final do case, que é indicado pela palavra end. Aqui eu tenho um alias que eu vou atribuir à minha coluna. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o alias, assista a videoaula anterior, a videoaula número 3, que eu explico detalhadamente sobre o alias. E aqui eu estou dando o que? Um nome para minha coluna. Ela não vai chamar mais descontinuada, ela vai chamar uma coluna stat. Traduzindo aqui o case, eu indico o case, informo qual coluna vai fazer parte do meu case, no caso aqui é a coluna descontinuada, e eu estou falando o que para o meu SQL Server? Estou falando: olha, SQL, quando o valor da minha coluna descontinuada for 0, então exiba para mim a palavra ativo, ou seja, active. Quando for o valor 1 na minha coluna descontinuada, então você mostra para mim descontinuado. Bem simples, bem tranquilo. Quando eu rodo esse select, nota que a quarta coluna
ela chama coluna status agora. Em tempo de execução eu alterei o nome da minha coluna. E agora, em vez de mostrar 0 aqui nos valores, eu estou mostrando o que? Texto. Então, onde era 0 ele colocou ativo, aonde era 1 ele colocou descontinuado. Então, eu posso, dessa maneira, exibir esses dados para o meu usuário, que ele vai conseguir ter a capacidade de entender o que significa ali cada linha no meu select. Uma outra maneira que eu posso utilizar o case é através de uma operação lógica. Como assim uma operação lógica? Eu estou fazendo aqui uma condição. Então eu utilizo case, logo após eu coloco a palavra em e faço uma condição, que ela vai me retornar um valor lógico, ou ela vai retornar falso ou positivo. Então, traduzindo, eu tenho o mesmo select acima, só que na coluna descontinuada eu estou fazendo o quê? Eu estou falando, olha SQL, quando a minha coluna descontinuada for igual a 0, então mostra o valor ativo. Se não, ou seja, se essa condição for falso, mostre descontinuado. Então, sempre que for igual a 0, ele vai mostrar ativo. Qualquer coisa, qualquer valor aqui na minha coluna diferente de 0, ele vai mostrar descontinuado. Lógico que, como essa coluna ela é uma coluna do tipo bit, só tem dois valores, 0 ou 1. Então, eu posso utilizar o operador else nesse caso. Se eu tivesse mais valores, todos os meus demais valores que não fossem 0 estaria como descontinuado. Ok? Então, vamos executar aqui o select e você vai notar que o resultado é o mesmo obtido com o select de cima. Uma outra maneira também que eu posso utilizar o case é desta maneira aqui. Então aqui eu estou fazendo o que? Estou verificando na minha tabela de pedidos, ok? O ID do pedido, custo do pedido e a ordem do pedido. E aqui no meu EMP-ID, que no caso aqui seria o representante de vendas, eu não quero exibir o código do representante, eu quero exibir o nome do representante. Então, estou usando um case na coluna EMP-ID para, aonde for o valor 1, exibo então book, aonde for o valor 2, exibo Cameron, e assim sucessivamente. Se na minha coluna EMP-ID não tiver nenhum desses valores entre 1 e 9, então eu vou colocar o que? Representante de vendas desconhecido. Vamos rodar esse select. Note que a minha coluna aqui, onde era para exibir o EMP-ID, eu estou mostrando agora o que? Representante de vendas. Então, por exemplo, funk é o código 5. Então, ao invés de exibir o código 5, eu mostro o nome do representante. Dessa maneira, eu posso disponibilizar a minha consulta, que qualquer um vai entender quem era o representante que fez essa venda 10248. Ok? Então, pessoal, case muito tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.